A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos agora fazendo o resumo da lição de número 9, a ser ministrada no dia 2 de dezembro de 2018, no próximo domingo. E o título da lição é Arrependimento, o caminho para o reavivamento. Irmãos, a NVI, Nova Versão Internacional, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Irmãos e irmãs, temos que remorso é o abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta. Já o arrependimento é o pesar por um mal cometido, sendo que é seguido da desistência de continuar a praticá-lo. Balzac, que viveu na primeira metade dos anos de 1800, um escritor francês, ele dizia o seguinte: o remorso é uma impotência. Ele voltará a cometer o mesmo pecado. Apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo. O texto áureo da nossa lição diz: aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Salmo 37, versículo 27. Em Gálatas 6, versículo 7, o apóstolo Paulo nos fala: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Verdade aplicada. Sem o firme compromisso com a palavra de Deus, nenhum avivamento se mantém. Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E como consequência disso, ele pede: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mais adiante, nos versículos 17 e 18, declara: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, irmãos, em quaisquer circunstâncias, o avivamento espiritual que experimentamos com a palavra de Deus sempre há de se manter. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, na parte final, diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Objetivos da lição: primeiro, mostrar quais foram as atitudes para que houvesse o reavivamento. Segundo, destacar os conteúdos práticos experimentados por Neemias que nos são muito úteis na atualidade. Terceiro objetivo, identificar como Neemias analisava o progresso da obra que o Senhor lhe havia confiado. Os textos de referência encontram-se em Neemias, capítulo 9, versículos de 1 a 4. No primeiro versículo, vamos destacar o fato de que o povo se vestiu com pano de saco, seguindo um costume oriental, não apenas dos judeus, de se humilhar em face à grandiosidade de Deus. E se cobriu de terra e cinza, reconhecendo o que diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, parte B: porquanto és pó, e em pó te tornarás. No segundo versículo, podemos destacar que eles se apartaram de todos os estranhos, pois que parte tem o fiel com o infiel? De acordo com 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, parte B. No terceiro versículo, eles dedicaram 3 horas daquele dia para fazer a leitura da lei do Senhor, e outras 3 horas para confessar os pecados, que provavelmente eles tomaram ciência através dessa leitura, e também para adorar o Senhor. No quarto versículo, temos que o início do clamor de intercessão pelos levitas ao Senhor, o qual se estende por todo o restante desse capítulo 9, ele culmina na renovação, por escrito, da aliança do povo com o Senhor. Introdução.
O espírito renovador começa com a proclamação da palavra. Quando a lei foi lida, produziu uma profunda convicção da necessidade de arrependimento no coração dos que ouviram. O povo arrependeu-se de seus pecados e submeteu-se ao Senhor. Tópico 1. Atitudes para o reavivamento. O capítulo 9 do livro de Neemias nos mostra que, após a festa, Neemias capítulo 8, versículos de 13 a 18, o povo de Israel se reuniu para realizar um dia nacional de confissão. Neste tópico, veremos quais foram as atitudes tomadas para que tivesse início o reavivamento. 1.1. A importância do jejum, da oração e da leitura da palavra de Deus. Irmãos, essas são as 3 colunas em que devemos erguer o nosso processo de crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois quando jejuamos, dedicamos um tempo exclusivo para ter comunhão com Deus, nos abstendo até mesmo de nos alimentar por um certo período, e no qual falamos com Deus através da oração, e Ele fala conosco, nos exortando, consolando e edificando, através da sua palavra. Item 1.2. A preparação do povo. É necessário separarmos um tempo para termos comunhão pessoal com Deus. Quando não temos tempo para fazer tudo aquilo que necessitamos ou que queremos fazer, a solução é estabelecermos prioridades. Deus tem que ser a nossa prioridade das prioridades. Para Ele, sempre devemos ter tempo. Daniel, mesmo sob o risco de vida, não abriu mão de 3 vezes ao dia se pôr de joelhos e orar, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 10. Item 1.3. O testemunho diante dos inimigos. A iniciativa de Neemias de levar o povo a voltar-se para Deus certamente mexeu com os seus inimigos, pois viram que o povo estava se fortalecendo em fé, dando testemunho dos poderosos feitos do Senhor na sua história de vida, e que certamente continuaria fazendo sinais maravilhosos, como na reconstrução da muralha em apenas 52 dias. Irmãos, Malaquias capítulo 3, versículo 6, parte A, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Item 2. Oração pelo povo. Os levitas tiveram cuidado de iniciar o período de oração com adoração. Podemos verificar 3 partes importantes nessa oração. Primeiro, eles contemplaram a majestade de Deus. Segundo, eles exaltaram seu poder. E terceiro, eles descreveram seus graciosos feitos em favor do seu povo. Item 2.1, o exemplo de Abraão. Irmãos, a vida desse patriarca é um grande exemplo do processo gradual das experiências com Deus que devemos ter. Vamos ver alguns fatos da sua vida. Primeiro, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu pela fé, em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 6. Ele teve uma visão de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Ele recuperou o Sarai das mãos de Faraó por intervenção divina, em Gênesis capítulo 12, versículo 17. Ele ouviu do Senhor a confirmação da sua promessa, em Gênesis capítulo 13, versículo 13. Deus lhe deu a vitória no resgate de Ló das mãos do rei Quedorlaomer, em Gênesis capítulo 14, versículos de 12 a 24. Deus lhe promete um filho de Sara, em Gênesis capítulo 15. Em Gênesis 21, nasceu esse filho, Isaque. E em Gênesis 22, nós vemos que ele foi provado e aprovado no teste de sacrificar o seu filho ao próprio Deus. Item 2.2, obediência, o passaporte para a bênção. Pelo visto no item anterior, 2.1, o povo aprendeu com Abraão como obter o passaporte para a bênção, ou seja, submissão e obediência a Deus. Item 2.3, uma oração verdadeira. Irmãos, a oração modelo deixada pelo Senhor e registrada em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15, nos ensina em nossas orações a,
Primeiro, reconhecer a santidade do nome de Deus. Segundo, pedir que a sua vontade seja feita entre nós da mesma forma que no céu. Terceiro, pedir o pão de cada dia. Quarto, pedir perdão e também perdoar. Quinto, pedir a sua proteção. Irmãos, no livro de Neemias estão registradas pelo menos 10 orações feitas por ele. E por isso ele tinha autoridade para ensinar o povo a orar, porque ele era um homem de oração. Item 3. O povo e o firme conserto. Há uma expressão popular empregada quando alguém finalmente entende algo. Caiu a ficha. É o que se pode dizer daquele grupo enquanto tomavam conhecimento da história de seus antepassados. A cada parte do texto que ia ouvindo, certamente analisavam como puderam repudiar a aliança oferecida por Deus e como o Senhor, mesmo com esse comportamento de rejeição por parte do povo, vinha mostrando sinais de fidelidade ao longo dos anos. O relato desse histórico oportuniza alguns ensinamentos para nós. Item 3.1. Admoestados quanto à desobediência. Nessa oportunidade, irmãos, o povo viu o porquê, a razão do que aconteceu com eles, a desobediência dos seus ancestrais. Logo, eles estavam cientes de que era de suma importância conhecer a sua história, para que eles não incorressem nos mesmos erros dos seus antepassados. Item 3.2. Revelar os empecilhos para a renovação. Ao estudar a história de Israel, podemos destacar 2 grandes empecilhos para a conquista da terra prometida. A negligência, conforme podemos constatar em Josué capítulo 18, versículo 3, e a idolatria, conforme Juízes capítulo 2, versículos 11 e 12. Neemias não queria deixar o povo cometer os mesmos erros. Item 3.3. Aplicar aos nossos dias. Nós, igrejas do Senhor Jesus Cristo, temos que aprender com a história de Israel. Augusto Jorge Cury, doutor em psicanálise, professor, escritor brasileiro e médico psiquiatra, diz: uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Conclusão. A oração dos levitas mostra esperança para o futuro. Nossos pedidos também devem ser embasados no caráter imutável de Deus, chegando com confiança ao trono da graça, conforme Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Ele é grande e poderoso, terrível e imenso em poder. Neemias capítulo 9, versículo 32. Irmãos, esse foi o nosso breve resumo dessa lição de número 9. Quero agradecer a todos por ter nos acompanhado e peço que, se possível, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, deixem as suas mensagens. Nós estamos precisando de alcançar um número mínimo de inscritos no nosso canal e já estamos quase atingindo esse número. Irmãos, outros vídeos anteriores, eles estarão sendo colocados aqui nessa tela e os irmãos, se quiserem, também podem acessá-los caso tenham necessidade ou a curiosidade de ver esses vídeos anteriores, caso ainda não os tenham visto. Quero agradecer a todos mais uma vez e que Deus continue nos abençoando. A paz do Senhor.